Os primeiros conceitos de genética que nós vamos estudar são os conceitos de caráter congênito e caráter hereditário. O caráter congênito é toda a manifestação que se observa no indivíduo quando ele nasce, mas que não é consequente de uma ação de genes ou de cromossomos. Então, essa manifestação ela é transmitida via materna para o feto, ou seja, de mãe para filho durante a gestação. O exemplo que a gente vê no slide é a foto de um bebê que tem catarata congênita, ou seja, a mãe provavelmente teve rubéola e uma das sequelas que pode acontecer no bebê é a presença de catarata já ao nascer. Então, esse olhinho com catarata demonstra que a mãe pode ter tido rubéola. Existem outras doenças que são transmitidas para os filhos através da mãe durante a gestação, como o HIV, né, o vírus HIV pode ser transmitido, a toxoplasmose, entre outras. Então, caráter congênito é todo aquele caráter que é transmitido durante a gestação para o filho. Já os caracteres hereditários, eles são condicionados pela ação de genes ou cromossomos. Então, eles não são transmitidos de mãe para filho na gestação, e sim através do DNA herdado. Cromossomos, a gente já estudou, já revisou, são estruturas microscópicas constituídas por DNA. Lá no cromossomo, a gente tem os genes. Os genes, como vocês podem observar na figura, eles são a descrição de um segmento de DNA com algumas informações. Os genes, eles vão se localizar sempre num lugar do cromossomo específico, né? Um lugar que não é modificado. Esse lugar a gente chama de locogênico. Locogênico. Se for vários locos, a gente chama de loci, que é o plural do locogênico. Então, os genes estão ali, cor dos olhos, no mesmo lugar do cromossomo, dos dois cromossomos, tipo sanguíneo no mesmo lugar dos cromossomos, e assim sequencialmente. Os cromossomos homólogos são aqueles que vão parear, eles fazem par. Por que eles fazem par? Porque eles têm os mesmos genes nos mesmos locais, ou seja, as mesmas características nos mesmos lugares dos genes. Traduzindo isso para a genetiquez, os mesmos genes nos mesmos loci. O triângulo, ali na segunda imagem, no azul, e o triângulo cor-de-rosa. Então, são genes que condicionam a característica a mesma característica, e por isso esses cromossomos são chamados de homólogos, porque eles têm características iguais nos mesmos lugares, então eles vão formar pares. Genes alelos são formas alternativas de um mesmo gene, e eles vão estar no mesmo loco. Como assim formas alternativas de um mesmo gene? Significa que pode ter duas formas de se expressar aquele gene. Então, ele pode se expressar da maneira azão-azão ou da maneira bezão-bezinho. Os alelos são genes que formam pares e que expressam características diferentes dentro dos cromossomos. Depois, mais adiante, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Bom, então os genes são aqueles que vão dar a característica. E aí a gente tem dois tipos, o gene dominante e o gene recessivo. O gene dominante é aquele que mesmo sozinho, mesmo em dose simples, ele consegue determinar um caráter, tá? Uma característica. Como ali, o gene dominante, ele vai se expressar mesmo que ele esteja sozinho. O gene dominante, ele é representado por uma letra maiúscula. No exemplo, a gente tem a letra A e a letra B. Quando ela está acompanhada de dois As maiúsculos, azão, ambos vão se manifestar. Mas quando tiver acompanhado de um gene recessivo, de uma letra minúscula, somente o gene dominante se manifesta, porque basta um para ele se manifestar, porque ele se manifesta em dose simples. Então, no caso do B, né, a característica vai se manifestar através do Bzão, tá, que é o gene dominante. Já o gene recessivo, ele é expresso por uma letra minúscula e ele só vai
aparecer, ele só vai se manifestar se ele tiver em dose dupla. O gene recessivo sozinho não tem a capacidade de se manifestar. Então, como está no exemplo, precisa ter 2 azinhos para ter a manifestação dessa característica, azinho, azinho. Já embaixo, que tem o Bzinho ele fica inibido, né? O gene recessivo ele fica inibido pelo dominante, porque quando está na presença do dominante, quem vai se manifestar é o alelo dominante. Então, o alelo recessivo, o gene recessivo, ele obrigatoriamente precisa estar em dose dupla para aquela característica aparecer. Heterozigoto é aquele que vai possuir 2 alelos diferentes num loco. Hétero significa diferente, então são genes alelos diferentes. Eu tenho, então, um alelo dominante, que aí está expressado pela letra A maiúscula ou B minúscula, e um alelo recessivo. Então, a gente tem azão, azinho, 2 alelos diferentes, heterozigoto. Bzão, Bzinho, também são alelos diferentes, porque um alelo é o alelo dominante e o outro alelo é o alelo recessivo. Então, são diferentes, então eu chamo esse indivíduo de heterozigoto. O homozigoto é aquele que vai ter os 2 alelos iguais. Homo significa igual. Então, no exemplo, temos o homozigoto de letras A maiúscula, azão, azão. Esse homozigoto, quando tem 2 alelos dominantes, a gente chama de homozigoto dominante. Já do Bzinho, são 2 alelos Bzinho, Bzinho. E esse homozigoto é o homozigoto que eu chamo de homozigoto recessivo, porque tem 2 alelos recessivos. Para gravar, homozigoto dominante, 2 alelos dominantes. Homozigoto recessivo, 2 alelos recessivos. Homozigoto, 2 alelos iguais. O genoma, ele é o conjunto de genes existentes em todos os cromossomos de uma espécie. Então, são todos de uma espécie. Então, por exemplo, o genoma humano é o genoma, né, é os genes de todos os indivíduos da espécie humana. Já o genótipo é a constituição genética de um indivíduo, que pode estar localizado em um ou mais loci, mas é individual. Né? Descrever o genótipo é descrever a constituição genética de apenas uma pessoa ou um ser, e não de uma espécie toda. O fenótipo é o aspecto do indivíduo determinado pela expressão das características genéticas, mas ele é o resultado da interação dos genes do indivíduo com o ambiente, ou seja, é o genótipo mais a influência ambiental. Um exemplo de fenótipo é a cor da pele ou a cor do cabelo. Na imagem, a gente vê vários rostos de fenótipos diferentes, porque o fenótipo é a expressão da nossa característica genética e a influência do meio. São visíveis ou detectáveis, né? O fenótipo ele é visível ou detectável, tá bom? Então, dizer o tipo sanguíneo de um indivíduo, dizer que esse sangue é A positivo, é dizer o fenótipo desse indivíduo, porque é detectável, apesar de não ser visível. Dizer a cor do olho, o indivíduo tem olhos castanhos, é dizer o fenótipo desse indivíduo. É dizer a expressão do gene e como a gente enxerga com a influência do meio. Correto? O fenótipo é hereditário, já que ele é o resultado da interação dos genes com o ambiente. A fenocópia é um fenótipo induzido por fatores ambientais semelhante ao fenótipo hereditário. A fenocópia ela não é hereditária, ela não é determinada por genes. Como é que ela vai acontecer? Dá uma olhada no exemplo. O exemplo é a diabetes. A diabetes tipo 1, ela é aquela diabetes que o pâncreas não produz a insulina. Esse indivíduo vai precisar usar a insulina injetável na sua vida. E normalmente essa diabetes se manifesta na infância, né? Ou ainda pode ser até ao nascer. Já a diabetes tipo 2 é aquela em que o organismo produz a insulina, mas que não consegue mais utilizar de forma correta essa insulina. E normalmente essa diabetes, ela vai ser
ela vai aparecer, vai se expressar na idade adulta, em pessoas que tiveram maus hábitos de vida, como sedentarismo ou obesidade, enfim. Qual é a diferença entre elas? Apesar dos sintomas serem muito diferentes das duas diabetes, a diabetes tipo 1, que se manifesta na criança, na infância, ela é hereditária. A diabetes tipo 2, ela não é hereditária, ela é uma fenocópia, ela imita uma manifestação hereditária. Então, a fenocópia aqui é a diabetes do tipo 2. No próximo, a gente vai ver um exemplo, e esse foi o nosso vocabulário, tá bom? Então, vamos ao exemplo. Nesse exemplo, a característica em questão é a presença de melanina na pele. Não é a cor da pele do indivíduo, em sim ter uma cor na pele, ter melanina. A expressão normal na nossa espécie é ter melanina. A expressão diferenciada, sem melanina, a gente chama de albino. Em algumas espécies, o albino é todo branco, com olhos vermelhos, que é o caso dos coelhos e dos ratinhos. Ali, a gente tem um casal normal. Cada um carrega um alelo dominante, que é o alelo da normalidade, e um alelo recessivo, que é o alelo do albinismo. Azão, azinho, o pai, e azão, azinho, a mãe. Quando a gente cruza esses indivíduos, a gente tem aquelas possibilidades ali naquele quadro, de ter filhos normais, que vão carregar o alelo dominante, azão, e ter filhos albinos, que carregam em dose dupla o alelo recessivo, azinho, azinho. A probabilidade de terem filhos normais é de 3/4. São 4 quadrinhos, 3 quadrinhos são de indivíduos que carregam o alelo dominante. Lembra que para a expressão dessa característica, basta ter um alelo, né? Basta um azão para tu ser normal. Agora, aquele 1/4 de indivíduos albinos, obrigatoriamente precisa ter azinho, azinho.